sei se repararam, eu sou o primeiro historiador a falar hoje. Portanto, antes de mim era um físico, não é? Depois um engenheiro, depois um mestre construtor. Até me sinto mal aqui. Ou seja, não tenho experiência nenhuma. Queria saudar a Câmara Municipal de Santa Combadão, na pessoa do Sr. Vereador, e não sei se ele está presente, o Sr. Vereador Joaquim Agostinho Marques, e muito agradecer o convite. Saudar também o nosso ilustre coordenador, o professor José Eduardo Franco. É um prazer estar aqui. E também saudar a Fundação Carlos de Gulbenkian, que é quem patrocina esta magnífica edição da obra completa. E queria saudar também os colegas, amigos e colegas aqui presentes, e também os professores, penso que estão aqui professores do ensino básico e secundário, porque isto é uma ação de formação. Eu não disse no meu currículo, mas eu fui professor do ensino, do segundo e terceiro ciclo do ensino básico, pai de uns 25 anos, mais coisa, menos coisa. Portanto, as minhas saudações aos colegas de profissão aqui presentes, entre muitas outras coisas. Ora bem, eu quando recebi o convite para participar neste simpósio, eu fiquei com a ideia que seria para falar do volume que eu preparei. Não sei se era essa a ideia, se não. Portanto, de maneira que eu preparei uma apresentação sobre o 6º volume das obras completas do Fernando Oliveira, que tem um título simples, que é a Viagem do Magalhães. Fui responsável por essa edição, é o volume mais fininho, eu tenho aqui, portanto, se compararem com os outros, não tem nada a ver com a arte náutica, mas é um texto também interessante e que levanta uma série de questões que eu vou tentar aqui colocar de forma mais ou menos resumida. E vamos olhar para porque é que o Fernando Oliveira se interessou pela viagem do Fernando Magalhães. Aliás, é patente, não é? Quem ouviu as intervenções anteriores, qualquer pessoa que se interessa por assuntos da náutica, da construção naval, da logística marítima, etc. Portanto, um relato sobre a primeira viagem de circunnavegação seria fundamental, não é? Que é o teste máximo para o navio, é uma volta ao mundo, não é? E há um dos navios, pelo menos conseguiu efetuar essa viagem. A viagem do Magalhães. Deixe-me avançar aqui nos meus slides, que temos aqui um slide da obra quase completa, ainda não está completa, faltam dois volumes, e não sei se está aqui o 6º volume. Está, é um deles. Eu fiz este ano 70 anos, só este ano comecei a usar óculos, de maneira que isto é uma novidade para mim. E às vezes, não sei se preciso, não preciso, vou-me habituando. A viagem do Magalhães é um manuscrito autógrafo, já foi falado, na letra inconfundível do Fernando Oliveira. Ele tinha uma letra que nós, olhando às vezes para determinadas cartas, etc., conseguimos dizer com toda a certeza, isto é do Fernando Oliveira. Tinha uma letra muito característica, muito bem feitinha. E conserva-se hoje numa biblioteca nos Países Baixos, na Universidade de Leiden, e está integrado num códice que contém dois textos distintos, nos quais já foi abordado aqui. Portanto, aqui o códice está aberto precisamente na primeira folha da viagem do Fernando Magalhães, escrito por um homem que foi na companhia. Portanto, não foi o Fernando Oliveira, mas é um texto que o Fernando Oliveira aproveitou e comentou na sua letra típica. O catálogo da Biblioteca da Universidade de Leiden identifica o códice com a sigla VLF41 e descreve-o da seguinte forma, que eu apresento aqui. Tem uma descrição em latim, e eu chamo a atenção para três pormenores. Em primeiro lugar, falamos de Fernando Oliveira de Santa Columba, que tem sido identificado com Santa Columba. Portanto, é um dos indícios que nos permite localizar o local de origem e nascimento do nosso Fernando Oliveira. E depois chama a atenção para o códice manuscrito ser constituído por duas obras distintas. Por um lado, a arte náutica, autógrafa, portanto,
em letra do próprio autor, que já foi aqui abordada, e muito bem pelos meus colegas. E depois chama a atenção para a viagem de Fernando de Magalhães. Novamente um manuscrito autógrafo. Depois, a cota VLF41, no catálogo desta biblioteca, remete para um homem chamado Isaac Vossius, que era um erudito neerlandês muito ativo na segunda metade do século XVII, possuía uma biblioteca absolutamente fantástica. Só na Universidade de Leiden, que adquiriu grande parte da biblioteca deste homem, depois da sua morte. Há hoje mais de 4 mil livros e mais de 700 manuscritos, entre eles muitas obras que dizem respeito diretamente a coisas náuticas e assuntos portugueses. E entre eles está este códice. Este Isaac Vossius era um homem absolutamente fantástico, interessava-se por tudo, náutica, matemática, geografia, linguística, tinha um interesse muito específico pela China, etc. Mas não vamos perder tempo para falar dele. Eu depois abordo aqui na introdução ao sexto volume, abordo a maneira como este códice específico terá ido parar às mãos do Isaac Vossius. Nós às vezes encontramos manuscritos espalhados um pouco por todo o mundo. Por exemplo, se formos à Biblioteca Nacional de França, são manuscritos e cartas, mapas, etc. que nunca mais acabam. Como é que eles foram lá parar? Nós pensamos em invasões francesas, presentes diplomáticos, etc. Portanto, há muita coisa que... Em Inglaterra é a mesma coisa, nos Países Baixos a mesma coisa, e eu coloquei várias hipóteses de que modo este códice autógrafo, portanto, feito pelo próprio Fernando Oliveira, terá ido parar à biblioteca deste homem. Mas avancemos. Como o texto é sobre a viagem de Magalhães, talvez valha a pena fazer algumas considerações rápidas sobre Magalhães. Decorreram há pouco tempo as comemorações dos 500 anos da história da viagem. O Magalhães nunca quis fazer uma circunnavegação, pelo menos tanto nós possamos hoje saber. Portanto, ele não quis fazer a circunnavegação. O projeto dele era perfeitamente distinto. O Magalhães era natural do Porto, que é uma das afirmações que o próprio Fernando Oliveira faz e confirma. Era natural do Porto e muito jovem. Em 1505 partiu para a Índia, como muitos jovens da sua condição social do seu tempo. Andou pela Índia durante 8 anos, pelo Oriente em geral. Esteve presente numa série de eventos relevantes da história luso-asiática. Esteve na famosa Batalha de Dio, em 1509, mas no ano seguinte participou na conquista de Goa com o célebre Afonso Albuquerque. Um ano depois estava em Malaca, também com o Afonso Albuquerque, e muito provavelmente viajou até às Ilhas de Maluco. Nós hoje chamamos de Ilhas Molucas, que eram as ilhas que depois foram objeto de discórdia entre Portugal e Espanha. Já lá iremos, se tivermos tempo. E é o texto de Fernando Oliveira, os comentários que Fernando Oliveira faz neste texto, que nos permite, é um dos indícios que nos permite afirmar que Magalhães, de facto, conseguiu navegar até às ilhas das Especiarias, na parte mais oriental da atual Indonésia, onde eram produzidas, por exemplo, especiarias como o cravinho e a noz moscada. Noz moscada e a massa, que é o aril da noz moscada, que eram as especiarias mais valiosas, faziam a fortuna, começaram a fazer a dos portugueses. Portanto, reparem, o Magalhães tem 8 anos de uma extensa experiência e variada experiência militar e náutica, portanto viaja por todo o Oceano Índico, pelo Mar do Sul da China, participa em eventos militares, etc. Tem uma formação absolutamente fantástica e adquire conhecimento sobre toda a mecânica do tráfico de especiarias e produtos orientais. Aliás, há indícios que ele próprio estaria envolvido quando regressou a Portugal no comércio da carreira da Índia. Portanto, o que é importante é que ele adquiriu um capital fantástico de informação e de conhecimentos. Depois do seu regresso a Portugal,
por razões mais ou menos inócuas, ele compatibilizou-se com Dom Rei, como monarca português, com Manuel I, e em 1517 partiu para a Espanha e foi vender os seus serviços, oferecer os seus serviços ao Carlos I, e a proposta que ele apresentou ao Carlos I baseava-se na sua experiência oriental anterior e replicava um pouco a ideia do Cristóvão Colombo, que era navegar para o Ocidente para chegar às Índias. Portanto, o projeto que ele apresenta ao Carlos I, desta vez com, digamos assim, num outro contexto e num âmbito mais informado, era navegar para o Ocidente para chegar às Ilhas da Síria, às tais ilhas de Maluco ou Molucas. Isto porquê? Porque toda a gente se lembra, principalmente os professores, do Tratado de Ilhas. O Tratado de Ilhas tinha dividido o globo em duas áreas de influência, em 1494, para resolver questões que se colocavam com a expansão marítima portuguesa e com a expansão marítima espanhola, e o Tratado de Ilhas atribuíra a rota do Cabo, ou a rota através do sul da África para o Oriente, a hegemonia portuguesa. Portanto, a única maneira dos espanhóis participarem neste comércio asiático que estava a fazer a fortuna dos portugueses, e era as notícias circulavam, e o próprio Magalhães era testemunha disso. Só permitiriam aos espanhóis navegar para a Ásia por uma rota ocidental. E evidentemente, Carlos I aprovou o projeto do Magalhães partiu de Sevilha em 1519 com uma armada de 5 navios. Três desses navios conseguiram ultrapassar o estreito, depois tomou o nome do navegador português, o Estreito de Magalhães, e alcançaram as ilhas de São Lázaro, que era o nome do primeiro nome que foi atribuído às ilhas mais tarde conhecidas como Filipinas. Infelizmente, Magalhães morreu no recontro com populações de uma dessas ilhas, das Filipinas, e os restantes navios sobreviventes dirigiram-se às ilhas de Maluco, onde chegaram efetivamente, e ancoraram na ilha de Tidor, uma das duas principais ilhas do arquipélago do Maluco, onde era produzido vinho, carregaram os seus navios de especiarias, provavelmente carvinho e de noz moscada, e encetaram dois dos navios encetaram ao regresso, e escolheram caminhos diferentes. Um deles regressou à Europa pela via do Cabo da Esperança, ou seja, fez uma navegação desde as Ilhas Molucas, fez uma breve escala em Timor, e depois imaginem, temos aqui um mapa que nos mostra esse caminho, desde Timor, navegou sem qualquer escala até às Ilhas de Cabo Verde. Uma viagem, eu acho que foi a viagem mais espantosa de todos os tempos, sem qualquer escala, e chegaram ao Cabo Verde, desembarcaram. Há um episódio curiosíssimo que eu não tenho de referir. Em Cabo Verde há uma discussão entre os tripulantes do navio que se chamava Vitória. Era um navio original de Magalhães. Há uma discussão sobre o dia da semana, porque eles, dando a volta ao mundo, tinham perdido um dia. Portanto, uns diziam que era quarta, outros diziam que era quinta-feira, e quase que houve pancadaria. Isto era muito importante por causa dos juns de final de semana, etc. E mais tarde foi um cronista italiano que resolveu este problema dos dias. E conseguiram chegar a Sevilha, os tripulantes da Vitória, 18 tripulantes. Que tinham provavelmente uma saúde de ferro. Aguentaram quase 3 anos de viagem, e o navio também tinha uma saúde de ferro, que aguentou uma viagem de circunnavegação. O outro navio, eu tenho de o outro navio partiu das Ilhas Molucas em direção à América, tentando fazer o regresso, que era o projeto original de Magalhães. Mas por dificuldades náuticas, desconhecimento dos ventos, das correntes, etc., foi obrigado a regressar às Ilhas Molucas, onde entretanto tinha chegado uma expedição portuguesa que estava a construir uma fortaleza. Portanto, o rei português, o monarca português, perante as notícias da expedição de Magalhães que chegaram de Sevilha, imediatamente ordenou o envio de uma expedição para construir uma base sólida portuguesa nas Ilhas Molucas. De facto, foi construída uma fortaleza na ilha de Ternate. Os espanhóis foram aprisionados, e depois, curiosamente, também 18 sobreviventes foram encaminhados
para Portugal pela via de Goa, Malaca, Goa, Cabo da Boa Esperança, e apenas 5 chegaram à Europa. Muitos destes tripulantes da expedição de Magalhães escreveram relatos sobre a viagem. Portanto, eu fiz aqui uma pequena lista de relatos presenciais. Portanto, e como devem compreender, há dois pontos de vista nestes relatos. Há o ponto de vista dos que regressaram a Sevilha na nau Vitória, e há outro ponto de vista dos que regressaram à Europa em navios portugueses. Não completaram a circunnavigação no mesmo navio, os tripulantes da nau Trinidade. O relato de Fernando Oliveira replica um dos relatos de um tripulante da nau Trinidade. Nós não sabemos qual foi. Todos os estudiosos que se debruçaram sobre esta questão apontam para o Gonzalo Gomes de Espinosa, que à chegada a Lisboa, todos estes quatro tripulantes tiveram presos durante alguns meses, depois foram libertados através de contactos diplomáticos, etc. E todos eles fizeram relações a pedido das autoridades portuguesas ou não, fizeram relações sobre a viagem de Magalhães. Algumas delas desapareceram, outras ainda hoje são conhecidas. A do Gonzalo Gomes de Espinosa desapareceu sem deixar rastro. O único rastro que nós conhecemos provavelmente é este texto do Fernando Oliveira. Agora, como é que o Fernando Oliveira, muito rapidamente, como é que o Fernando Oliveira também dá mais a Fernando Oliveira, como a Maria Graça. Como é que o Fernando Oliveira obteve acesso a este manuscrito? Eu coloquei pelo menos quatro hipóteses distintas. Nós hoje ainda não falamos da vida aventurosa. O homem era um religioso dominicano e teve uma vida, a Maria Graça já deu alguns apontamentos espantosas. Estava para uma série em várias temporadas da Netflix. Não sei como é que o realizador se lembrou ainda disso. Ele teve um período em que estudou com os dominicanos, porque ele era frade dominicano, em Évora. Évora tinha muitos contactos com Sevilha, onde viviam muitos portugueses nessa época. E, portanto, a chegada do navio da Vitória, que era capitaneado pelo Elcano, Sebastião Elcano, provavelmente expulsou uma série de troca de informações. Seria aqui que ele teve acesso ao manuscrito. Provavelmente porque este manuscrito estava em Lisboa. Portanto, lembre-se que o Gonzalo Gomes de Espinosa esteve preso em Lisboa. A segunda hipótese de ter obtido informações sobre a viagem seria um dos mais obscuros da vida do Fernando Oliveira. Nós temos assim, a vida do Oliveira é assim. Sabemos algumas coisas sobre o início, depois temos um buraco negro, 3 ou 4 anos, não sabemos, depois sabemos alguma coisa sobre o período de Lisboeta, depois não sabemos absolutamente nada sobre o período, portanto ainda há incógnitas imensas. Portanto, terá ele estado em Sevilha, a hipótese que eu coloquei na minha introdução, entre 1532 e 1535, ele ausentou-se para a Espanha, é a única coisa que nós sabemos, não sabemos o que é que fez. Poderia ter estado em Sevilha, poderia ter estado em contato com a Casa de la Contratación, que era o local onde eram formados os pilotos. E quem sabe se não terá ele próprio feito uma formação de piloto, que depois explica todo o seu conhecimento que ele vem a revelar mais tarde sobre a náutica, sobre a pilotagem, etc. Nós não fazemos a mínima ideia de onde é que ele adquiriu. Isto é uma hipótese de trabalho, claro. A terceira hipótese, que é mais provável, depois de regressar de Espanha em 1885, o Fernando Oliveira viveu em Lisboa e ele saiu, abandonou os dominicanos, mas continuou um homem de religião e exerceu as funções de preceptor, tutor, de filhos de famílias de alto estatuto social. E foi nomeadamente preceptor dos filhos de João de Barros, o famoso cronista João de Barros, que mais tarde escreveria as décadas da Ásia, nas quais faz referência à viagem de Magalhães, e das quais diz que tinha vários manuscritos na sua posse sobre a viagem de Magalhães e que tinha tido acesso ao manuscrito do Gonzalo Gomes de Espinosa, tal que eu falei há bocadinho. Portanto, foi provavelmente na casa de Barros, onde o Fernando Oliveira ia ensinar os filhos, que ele teve acesso, não sei se legítimo ou ilegítimo, a este manuscrito. Depois há uma terceira hipótese, que é o Fernando Oliveira, na altura, viveu em Coimbra durante um relativamente curto, 1555, publicou em Coimbra a arte da Guerra do Mar, já falamos hoje,
pode-se ter cruzado com outro cronista, Fernão Lopes de Castanheda, que também escreveu uma crónica dos feitos asiáticos portugueses, que também tem secções sobre Magalhães e que também tinha na sua posse documentos sobre a viagem de Magalhães, muitos dos quais foram emprestados pelo João de Barros. Há aqui várias hipóteses para ele ter adquirido este manuscrito. 19 minutos, está quase. Não sei se vou cumprir os 20. Novidades sobre Magalhães. Há muitas coisas interessantes no relato de Fernão de Oliveira que não se conhecem de outras relações de viagem, mas há duas novidades importantes. Por um lado, ele confirma que o Magalhães era natural do Porto. E, por outro lado, diz que o Magalhães aprendeu muito sobre a arte de navegação com o seu parente chamado Gonçalo de Oliveira. Ora, este Gonçalo lembra-me um bocadinho a dizer que houve uma expedição portuguesa desde Malaca até às Ilhas do Maluco, na qual o Fernando Magalhães teria participado. O Gonçalo de Oliveira foi piloto dessa expedição, que foi capitaneada por um homem chamado António de Abreu. Portanto, saiu de Malaca em 1811 e regressou 2 anos depois. Portanto, quase certeza o Fernando Magalhães estava com o seu parente Gonçalo de Oliveira. Não tenho tempo para vos falar desta. Só mais um minuto. Não tenho tempo para vos falar dos outros pormenores interessantes, mas podem ler a introdução ao livro, está lá tudo. História editorial. Este relato da viagem foi conhecido em 1937, foi um investigador neerlandês que o publicou numa revista em Coimbra, na revista de História. Não o atribuiu, curiosamente, não o atribuiu a Fernando Oliveira. Citou o nome dele em latim, mas não o identifica com a personagem de Fernando Oliveira. Essa edição foi depois feita mais tarde, em 1976, na primeira edição crítica, que foi feita pela Gulbenkian, justamente, em Paris, e por um homem chamado Pierre Vallière. É um livro ainda hoje com interesse, porque tem um manuscrito numa das páginas, noutra página tem a transcrição diplomática, e depois noutra página tem a tradução francesa, e tem centenas de notas. Agora só um menor de má língua, o Filipe falou há um bocadinho. Havia um historiador celebre francês chamado Jean Aubin, os meus colegas serão de Jean Aubin, que era uma eminência para o supra-sumo da historiografia francesa. Ele talvez nos anos 80, ou assim. O Jean Aubin fez uma recensão crítica deste livro que destruiu a carreira do Pierre Vallière. Portanto, fez tantas críticas ao livro e disse: não percebo, escreveu textualmente, não percebo que o homem perdeu tempo a escrever este livro, não interessa a ninguém. Foi um assassinato quase, coitado do Pierre Vallière. Enfim, por aí fora há outras edições do relato, nomeadamente o Fernando Domingos foi responsável por uma delas, e aqui estão alguns dos livros onde aparece esta viagem do Fernando, mas a mais atual e a mais recente é a minha. Não sei se é melhor, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu levanto sempre pistas para as outras pessoas explorarem. Vocês vão ver que há aqui dezenas de pistas sobre a obra e sobre a vida do Fernando Oliveira, que dá muita coisa para descobrir, como dizia a Maria. Muito obrigado.